Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Paz de Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eudson Oliveira, com mais uma videoaula do nosso Aprendendo da EBD. E desde já gostaríamos de deixar aqui um abraço todo especial a vocês que têm nos visto em nossos videoaula, e quero desde já agradecer a todos que se inscreveram ali em nosso canal e também os que comentaram e curtiram. Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira, da sua EBD. Desde já eu também gostaria de deixar a paz do Senhor ao nosso professor, irmão Edson, a toda a classe Atalaia, ali na EBD de Santo Antônio 1, onde temos o nosso dirigente, o diácono Magdiel Nayal, e também ao nosso presbítero Michale. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, a todos professores ali da escola em Santo Antônio 1, e também, por que não dizer, a todos alunos também da nossa EBD no campo de Carpina. Desde já sinta-se abraçado aqui do nosso irmão, amigo, professor Eudson Oliveira. Ok? Meus amados irmãos, estaremos dando início hoje à nossa lição, e como o nosso tema da nossa lição desse trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, estaremos a estudar a lição de número 8. E você que ainda não nos acompanhou, ainda não teve a oportunidade ou o privilégio de ver as nossas videoaulas, desde já eu recomendo fazer o uso das videoaulas anteriores, e assim estarei hoje ministrando o comentário da lição da EBD de número 8, que será ministrada no dia 24 de maio de 2020, sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então este é o tema para a aula 24 de maio de 2020. Desde já gostaria de deixar aqui ciente aos amados irmãos, também a classe Atalaia, que até então o que sabemos é que a CPAD para o próximo trimestre não estará fabricando as lições para o próximo trimestre. Devido à pandemia, algumas igrejas não aderiram às lições, e acredito que com certeza elas ficaram com o prejuízo no sentido de não ter vendido as demais lições. Então, por esta razão, creio que não estará fabricando ou colocando aí em comércio a lição do trimestre que vem, o nosso terceiro trimestre. Então, desde já, gostaria de justificar os amados, e estaremos aguardando a direção da nossa igreja, sobre a superintendência também das escolas, para ver o que é que vai ser feito, se vai repetir a lição, se vai sugerir uma outra lição, ou se vai existir um outro tipo de comentário, algum livro específico para que estaremos aqui abordando. Então, o próximo trimestre, então, os irmãos se verem alguma coisa diferente, é porque já sabem que
não teremos até de antemão agora a lição da CPAD para o próximo trimestre, ok? Então vejamos ao nosso comentário e estarei aqui mais uma vez repetindo o tema da nossa lição, que será ministrado no dia 24 de maio de 2020, que tem como tema edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Nosso textuário vai nos dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, essa é a nossa verdade prática. Como de antemão, meus amados, a gente sempre costuma aqui trazer o comentário da lição e trazer um mini esboço também, sempre do tema, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A palavra edificado é o plural, né, de edificado. Edificados é o plural de edificado, e o mesmo que criados, erguido, esclarecido, fundado, instruído, que se pode edificar, erguer, construir, partindo de uma estrutura estabelecida e construído. No sentido figurado, tem como alguém que foi guiado moralmente, ou geralmente falando de princípios religiosos, fiel, edificados em Cristo. Então, quando paramos para falar sobre edificado, nós fomos erguidos, né? Fomos criados, fomos fundados, instruídos. E aí a nossa lição estaremos adentrando, mas no tema. E aí também na questão de instruído pode ser também pelo conhecimento, né? E o importante, e aqui já lanço uma pergunta para os amados, é: o que somos neste edifício? O que você está sendo nesse edifício? Não é verdade? E com certeza eu vou dar aí uns 5 segundinhos para você pensar e refletir. Quem sou eu nesse edifício de Cristo? Quem sou eu na igreja? Não é verdade? E aqui estarei dando aqui a minha singela palavrinha. Nós somos membros e componentes deste edifício. E segundo, somos pedrinhas ou pequenas pedras, aonde estaremos em unidade, em união com a pedra principal que é Cristo. Então, edificado, está aí a definição da expressão edificado. A gente vai também partir para a palavra fundamentos, né? É o substantivo masculino que tem como base principal o apoio. A justiça é o fundamento de um Estado. Segundo, causa o motivo. Terceiro, prova que pode determinar a veracidade de um fato. E quarto, alicerce, que sustenta um edifício, os fundamentos de um castelo. Então, o fundamento é aquilo que nos faz estar em ambiente, em um local seguro, guardado, protegido, alicerçado, fundamentado. Então, desde já, nós somos edificados, erguidos ou levantados sobre um fundamento, né? Aí construídos, ensinados, erguidos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo no grego significa apóstolos, que quer dizer enviado, mensageiro ou missionário. Os apóstolos, eles foram escolhidos por Cristo. Segundo, eles viram Cristo após a sua ressurreição. Terceiro, receberam de Cristo uma inspiração especial.
E quarto, exerceram uma liderança posterior à de Cristo. Ok? Então, apóstolo. E os profetas? Profetas no grego significa profetes, que é o proclamador ou intérprete da revelação divina. Proclamador interno, sendo aquele que declara uma mensagem em nome de um ser superior ou de uma divindade. No caso, nós cristãos, aquele que fala em nome de Deus. Então, a gente vai ver aí a questão do apóstolo, mas estaremos adentrando na lição a mais. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, e logo após Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos fazer a nossa leitura. Você que não tem a sua lição em mãos, mas que tem a Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e faça conosco esta leitura. E caso você esteja vendo com certeza posteriormente este vídeo, você terá também o mesmo privilégio, a mesma oportunidade de ler a palavra do Senhor e fazer a sua meditação e o seu aprendizado sobre a mesma. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 14 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, e a nossa lição, como já desde o começo, ela vem estudando sobre o livro ou a carta de Paulo aos Efésios. E hoje estaremos no capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Neste momento, nós passaremos a ter o nosso objetivo geral. O objetivo geral é dizer ou ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é o nosso objetivo geral. O objetivo específicos, que são 3, como de costume em nossa lição, ele vem no primeiro dizendo, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Meus amados, apenas uma correção aqui. Este primeiro objetivo específico, na verdade, eu não concordo com esse dizer, com essa fala, com esse ensinamento. Mas mais adiante estaremos a dizer o porquê ou a razão. Ok? O segundo objetivo específico nos relata apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. O terceiro objetivo específico é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, a nossa lição, desde já partiremos para o nosso comentário da nossa lição. A introdução da lição, ela vai nos dizer o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, e o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, capítulo 2, versículo 21 de Efésios.
A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, 2:22 de Efésios, e nesta lição estaremos a estudar cada um desses aspectos. O interagindo com o professor é bem interessante e eu gostaria de tratar aqui com os amados. Eu achei muito bem pertinente ao assunto e a fala do comentador muito ótimo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Então vejamos que aí o edificador da igreja é Jesus Cristo. Não é nem apóstolo e nem é os profetas. Mas vejamos, os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. E nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, ou a pedra principal, ou a pedra de esquina. Estaremos a estudar posteriormente. E os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo o que os apóstolos e profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Então, interagindo aqui com o professor da nossa lição, eu achei bom para trazer em memória desta videoaula. Meus amados irmãos, estaremos a partir agora para o comentário da nossa lição, e o nosso primeiro tópico nos diz: um edifício espiritual. E primeiro ele trabalha com o santuário judeu, primeiro subtópico, fala sobre o santuário do judeu. E quando falamos do santuário do judeu, nós podemos observar e entender e compreender que o santuário judaico constituía o centro de toda a vida pessoal, social, política e religiosa do povo de Deus, da antiga aliança, desde a sua implantação do Sinai. E estava baseado também na sua perspectiva geográfica, local. Então, Jerusalém, o templo, ele estava dentro de uma perspectiva geográfica local. Sendo a priori em sua peregrinação no deserto por meio do tabernáculo. Então, o santuário dos judeus, a princípio, a gente pode observar aí que a princípio passou a ser o tabernáculo, né? Aquele móvel que era montado e desmontado durante a peregrinação dos judeus no deserto. E aí esse tabernáculo ele foi a pedido, né, do próprio Deus, do Altíssimo, do Eterno, do Hashem, né? Então, do próprio Deus. E aí a gente entende que Deus, ele sempre quis ou ele sempre quer se relacionar com o homem. Ele é um ser pessoal. Ele é um ser que gosta de se comunicar, que gosta de se relacionar com suas criaturas. E isso a gente vai entender que ele, ao criar Adão e Eva, ele se comunicava diariamente ali com eles. A gente vai observar que o próprio Abraão, como Jacó, como os patriarcas e outros, fizeram, construir os altares a Deus. Esses altares tanto servia como sacrifício, mas também como servia como uma forma de eles ali expressarem uma forma de adoração, de louvor e gratidão a Deus. Então esses altares eles eram levantados, erguidos com pedras, e se unia, se levantava aquele altar e ali eles falavam, conversavam, adoravam ao Senhor nosso Deus. Então a gente observa que com Adão e Eva, com os patriarcas ao levantar os altares, segundo, com o tabernáculo, e terceiro, pelo o
templo. Porém, o templo já não foi a pedido de Deus, mas sim um desejo do coração de Davi, e que posteriormente quem o ergueu, quem o levantou, foi o seu filho Salomão. Mas Deus, porém, ele dá toda a diretrizes, toda a forma de construção, de como deveria se fazer, e assim Salomão se fez, e voluntariamente todo o povo assim cooperaram e contribuíram com aquela construção. O santuário judaico é um tipo, é uma sombra da pessoa e obra de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8 e o versículo 1 ao 2, isto não está na lição, porque o comentador colocou na lição, eu achei tão resumido, e a gente acabou implementando algo a mais para a compreensão dos amados nesse primeiro subtópico, ok? Então, Hebreus capítulo 8 e o versículo 1 ao 2 vai nos dizer assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, Cristo agora, ele tornou-se esse tabernáculo, ou tabernaculou. Mas, amado, o que é o tabernáculo? Segundo o dicionário, o tabernáculo é algo santo, algo que é consagrado, algo que é santo, consagrado ao Senhor. E então, nós agora somos esse tabernáculo, somos esse lugar santo, consagrado ao Senhor. E vamos dar continuidade aqui ao nosso primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo também simbolizava a presença e proteção de Deus ao povo. Apenas um versículo para entendermos isso é Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, que vai nos dizer a seguinte expressão: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então veja que o templo, o tabernáculo aqui não era o templo ainda, assim o tabernáculo era um símbolo de proteção da presença de Deus. Assim também como o templo. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o versículo 1 e 2, iremos ver aqui a questão do templo. A gente percebeu que o tabernáculo, aquela tenda ao qual tivemos até uma lição no ano passado falando sobre este imóvel, e agora nós estaremos apenas abordando uma forma de mostrar o santuário dos judeus. Primeiro, o tabernáculo, segundo, o templo. E como um edifício espiritual, segundo, simbolizando a presença e a proteção de Deus ao seu povo, e segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória aqui a gente pode chamar também ou falar da Shekinah, da presença, da manifestação do poder de Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, até a gente observa aí que a fumaça era grande, a escuridão era imensa, que a glória do Senhor encheu, que nem os sacerdotes podiam entrar. Então, o templo, ele não simplesmente era um edifício espiritual aos judeus, né? Aí o tabernáculo,
e o templo como essas duas obras. E segundo, presença e proteção. E a gente foi pesquisar mais um pouco e diz assim: o templo também é onde se colocaria, onde era adorado o nome do Senhor, do Eterno. A gente não vai estar lendo os textos agora para que não fique tão longo, mas se os irmãos quiserem anotar, pode anotar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 20 e versículo 33. Por esta razão, o povo orava voltado em direção ao templo. Você lembra que os judeus, e ainda até hoje, eles oram no sentido ao templo. E Daniel era uma dessas personagens que, mesmo estando fora da sua cidade, do seu país, do templo, ele abria a sua janela e orava voltado ao templo. Por quê? O templo, como eu bem falei, era o centro de toda a vida social, política e religiosa do povo, e também era uma perspectiva geográfica. Existia um local, existia uma localidade específica. E Deus estaria atento para ouvir ao clamor e a oração do povo no templo ou para o templo, ou no templo. Então a gente vai ver que no Salmo 18, versículo 6, que Deus ouviria desde o seu templo. É verdade? Ali o povo a buscar, a aclamar o nome do Senhor. O templo também representava a redenção de Deus para com o seu povo, por meio dos sacrifícios diários. Números 28, do 1 ao 8, e segundo livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Também se fazia dia da expiação, que era feito uma vez ao ano, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali fazia a expiação pelo seu próprio pecado e também pelo pecado do povo, aonde ele expagia, aonde o sentido de expiar os pecados do povo. Se você quiser anotar, Levítico capítulo 16, primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 18 e 19, primeiro livro de Reis 8, do 6 ao 9, e primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 11. O povo judeu, e isso é o que o comentador ele não coloca, mas o que ele quis colocar aqui, é que ele tinha o templo como símbolo exclusivismo de Israel como o povo de Deus. Sim, porque essa era a identidade que Deus queria dar ao povo de Israel. Então, por essa razão, era exclusivismo, porque o próprio Deus escolheu Israel como o seu povo escolhido. Foi exclusivismo parte de Deus. Mas no contexto de Paulo na carta aos Efésios, a gente vai ver que adentrou outras situações que os judeus criaram as barreiras de separação entre judeus e gentios, mas Cristo uniu através da sua obra redentora e já não tem mais grego nem judeus. Somos todos igreja do Senhor. Mas os judeus ele tinham como santuário, o templo, como uma forma de amuleto. Eu anotei aqui, bem interessante. Era algo que eles podiam pecar, fazer o que quisessem, porém, enquanto estivesse no templo ou dentro do templo, Deus não faria nada com eles. E aí me traz o livro de Miqueias, capítulo 3, e o versículo 9 ao 12. É um texto que nos parece que às vezes estamos vivenciando esses mesmos fatos ou acontecimentos no tempo odierno. Então, Miqueias, capítulo 3, e o versículo do 9 ao 12. Eu gostaria de ler em rápidas palavras, mas estaremos dando continuidade. Ele vai dizer: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Veja a situação.
edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presente, suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Veja a situação que era o povo ali. E Miqueias, como profeta, estava falando. Os profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, olha, eles cometendo toda essa injustiça, pecado, toda essa situação e ainda dizendo assim, né? O Senhor está no meio de nós e nenhum mal nos sobrevirá. Versículo 12. E por causa de vós, Sião será levado como um campo e Jerusalém, e se tornará um montões de pedra, e o nome desta casa em lugares altos de um bosque. Então, o profeta Miqueias aqui, ele traz a sentença diretamente aqui para a casa de Judá e de Israel. Veja a situação que estava ali. Parece uma situação que vivemos ordinariamente no meio da igreja. Às vezes, pessoas que talvez estejam nessa situação, achando porque está dentro do templo, achando porque é uma liderança, achando porque está ali à frente, pode-se fazer tudo. Mas Deus está vendo e Deus ainda tem profeta no meio do seu povo para revelar e desvendar as coisas ocultas. Vamos mais adiante. Então o povo tinha o templo ali também como um amuleto, como um lugar santo que Deus iria sempre tolerar em seus pecados. Deus fala ao profeta que nem adiantaria orar por ele. Jeremias disse, eu vou orar. E o Senhor disse, nem ore. Então, Deus fala, Deus estava disposto a destruir acaso o povo não mudasse suas condutas. Jeremias 7, capítulo 7, versículo 14 e 15. Deus fala ao profeta que nem adiantaria orar por Judá, porque ele não responderia. Jeremias 17 e 16. A única saída era endireitar os seus caminhos e as suas palavras falsas. Ou seja, o povo teria que se enquadrar na vontade de Deus. Deus mostra ao profeta as prevaricações dos sacerdotes dentro do templo. Ezequiel, isso é muito forte, eu não vou estar lendo, mas se você quiser ler na sua Bíblia, pode ler. Ezequiel capítulo 8, versículo de 1 ao 18. Deus ele leva o profeta Ezequiel em uma revelação e leva ao templo, pede para ele cavar um buraco no templo ali, e ele mostra o que os sacerdotes, os anciões, aqueles homens estavam fazendo ocultamente ali diante do povo, mas os olhos do Senhor ninguém pode escapar. Então, que nós, como templo de Deus, possamos refletir sobre nossas condutas e ações e se estão de acordo com a vontade de Deus. Então, até na época de Jesus, Jesus chegou a repreender severamente, pois ali já estavam profanando o templo, comercializando. João 2, 13 ao 17, Mateus 21, 12 ao 13 e Lucas 19 e 45. Com tudo isso, Jesus preferiu a destruição do templo por completo. Jesus disse, olha, vai cair, vai ser destruído. E isso aí nós temos fatos históricos sobre isso. Mateus 24, capítulo 24, versículo 1 ao 2, Marcos 13, 1 ao 2 e Lucas 21, 5 ao 6. Aqui não se refere ao templo, aquela passagem que Jesus se refere ao seu corpo, mas sim ao templo literalmente. E aí a gente vai dizer aqui, existem duas palavras para denotar o templo, em grego, a saber, naos, que se refere ao santuário propriamente dito, ou seja, o santuário no seu total, é verdade, que é Mateus 26 e 61, ou hieron, que se refere à coleção de edifícios que compõem o templo de Herodes, aos utensílios, às partições. Ok? A Septuaginta emprega 55 vezes
de 61 ocorrências para traduzir no hebraico Hekel, palácio, templo, que por sua vez corresponde ao babilônio Agarru, casa grande. O templo dos samaritanos, na época de Jesus, a gente pode dizer aqui que havia 2 templos. Um templo samaritano, que foi construído por volta mais ou menos 430 a.C. por Manassés, e também havia o templo ali construído ou reformado por Herodes por volta do ano 20 a.C. e terminado em 64 depois de Cristo. Então, o edifício do santuário judeus era isto, irmãos. Estamos aí à frente. Nosso segundo subtópico, eu sei que fomos um pouco mais longo nesse comentário, mas os demais será um pouco mais resumido, mas eu tenho certeza que será de bom aproveitamento esta aula. O segundo tópico vai nos dizer o santuário cristão. É verdade? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, a uma habitação que é um edifício que está em construção ou que leva em uma continuidade de crescimento, de perfeição. Por isso que o templo, ele tem 2 entendimentos aqui. Aqui como um crente, como tem o templo, né, do Senhor, como o templo de Deus, a gente pode a gente pode entender aqui o crente como o templo. Temos a unidade, que é a comunhão, né, o que Jesus disse, eu e o Pai iremos, faremos morada neles, e também a perfeição da edificação. Por isso que Deus deu os apóstolos, profetas, doutores, mestres, evangelistas, né, para o aperfeiçoamento do corpo, do edifício, da igreja. Ok? Então, para falar aos amados, porque eu não concordei com o primeiro objetivo específico, que diz assim, que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. É porque a gente entende e compreende que essa forma de habitar não é uma forma literalmente de Deus morar, porque a gente tem esse texto. O templo em Jerusalém não poderia conter a glória de Deus, não poderia conter Deus. Salomão vai dizer isso em 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. E reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Então, a questão ali de habitar é que Deus, ele não morava no templo. Simplesmente Deus se manifestava. Diferente, nós hoje como cristão, como templo de Deus, a Bíblia vai dizer que somos templo, somos a morada do Espírito Santo de Deus, mora em nós, ok? Então ali Deus ele não morava, Deus ele se manifestava, a glória de Deus descia, Deus agia, a Shekinah do Senhor. E Estevão fala isso, e Atos 17 e 24. Desse modo, os crentes ou judeus gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita em nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16. Ok? E somos pedra vida em um edifício espiritual. Aquilo que eu falei de antemão. Quem somos nós? Somos corpo, somos membros, componente e segunda somos pedra. Pedra que compõe este edifício. Não somos o edifício, mas somos as pedras que compõem o edifício. E aí, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, que é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Esta pedra a gente vai mostrar aí nas imagens, as fotos, vocês estarão vendo. Ela representa a Cristo como a pedra principal, como a pedra guia, como a pedra angular. E esta pedra, segundo o comentador, ele chega a dizer que em escavações os arqueólogos acharam
um monólito cerca de 12 metros de comprimento, e outros até com uma pedra de 10 metros. Isso é relato. Então, Cristo, quarto subtópico, Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remota à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Salmo 118 e o versículo 22. Então, Cristo, ele é esta pedra de cabeça, a pedra de esquina, conforme Marcos, capítulo 12 e versículo 10. Vamos ler para que a gente entenda aqui melhor. Cristo sendo esta pedra, sendo esta cabeça, né? Capítulo 12, versículo 10, que vai dizer assim: ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Então, faz uma citação aqui do Salmo 118, Marcos. E assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo essa pedra principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 11, é necessário sim nós lermos. Primeiro, Cristo é uma referência de uma profecia messiânica, Salmo 118. Cristo é confirmado e reconhecido pelos apóstolos como essa pedra principal ou pedra de esquina. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, que vai nos dizer assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E se você quiser ler, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 também. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mateus 7 e 24. Então, o que é que aprendemos aqui? A síntese do tópico vai dizer: em Cristo, o novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Então, aprendemos aqui nesse primeiro tópico, sei que ficou um pouco longo, mas os demais vai ser rápido, porque não tem tanto assunto a falar, mas eu sabia disso, foi tudo já programado, arquitetado para isso. Mas o primeiro tópico, aprendemos que os judeus tinham um templo, um santuário, que era espiritual, que era que tinha o seu num conceito pessoal, espiritual, social, econômico, religioso e geográfico, era local, né? E por esta razão os judeus tinham essa certa exclusivismo, esse certo prepotência do templo, né? O templo de Deus. Então aprendemos que os judeus tinham isso, mas aprendemos que pelos pecados, pelas suas más condutas, pelos seus iniquidades, as suas transgressões, Deus estaria julgando o povo independente do templo. Se para Deus ele não mora em templo feito por mãos humanas, para Deus aquilo não era mais de nada, não servia para nada, porque o que Deus ele sempre quer dos seus servos, do seu povo, é a sua conduta, é a sua forma de viver, é o seu gesto, é o seu testemunho. E o povo não tinha ainda percebido isso. E isso serve para nós. Então, em Cristo agora, a gente somos este templo de Deus. Onde Deus se manifestava no templo antigo, hoje o Espírito de Deus habita em nós, está em nós. Ele não está flutuando, ele não está visitando, ele não está indo a alguém, não, ele está morando, ok? Então é o que aprendemos nesse primeiro tópico. E Cristo é esta pedra, é o fundamento.
Cristo é o fundamento pelo qual a igreja está alicerçada e edificada, ok? O nosso segundo subtópico vai dizer o fundamento apóstolo e profeta. O conceito apóstolo, termo grego, apóstolo é usado para enviado, mensageiro, missionário, como bem falamos aqui. Os apóstolos, a gente pode dizer aqui que o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, quem foi enviado para ser o Salvador do mundo. Cristo recebeu esse nome, Cristo recebeu também esse título de apóstolo como enviado. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então os 12, ali em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 5, e Marcos capítulo 6, versículo 30, e Lucas 6 e o versículo 13. Os apóstolos eles foram testemunhas oculares do ministério da morte e ressurreição de Jesus, Atos 1, 21 e 22. E assim também Paulo e Barnabé também foi chamado apóstolo, confiado no ministério da palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, e Romanos 1 e 1. E a gente vai ver nas suas cartas que Paulo ele declara isso. Por quê? Ele não viu Cristo em vida, mas Cristo se revelou, se auto-revelou a Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E lhe deu revelações tremendas que até hoje nós estamos recebendo destas revelações. E também os apóstolos foram confiados o ministério da palavra, o compromisso de instruir a igreja. E nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, afinal, o fundamento em Cristo ou nos apóstolos dos profetas? Essa é uma pergunta que eu faço. Em 1 Coríntios 3 e 11, Paulo vai dizer que o fundamento é Cristo. Não podemos colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo. Em Efésios 2 e 20, Paulo vai dizer que o fundamento é os apóstolos e os profetas. Não há nenhuma contradição. O que é que podemos aí trazer no ensinamento? Que aprendemos que a pedra, que o fundamento é Cristo, porém os apóstolos receberam, os profetas receberam a missão de pregar, de ensinar aquilo que receberam de Cristo. E esses apóstolos aqui, ele se restringe aos 12, mas como ministério, em Efésios capítulo 4, versículo 11, eles ainda atuam hoje como dom ministerial. Embora que algumas igrejas não acatem, algumas igrejas não concordem, mas, biblicamente, há sim outros apóstolos. Há outros apóstolos. Antônio Gilberto, em um dos seus comentários, ele fala sobre isso, e é um comentário muito bom também. E sobre essa questão, meus amados, eu fiz uma busca em algumas teologias sistemáticas acerca deste assunto e, infelizmente, nas teologias sistemáticas pentecostais, eu vi que entre essas que eu vou citar, elas não entram num dom ministerial sobre apóstolo e profetas. Então vai aqui sem apenas o comentador, O comentador, ele cita Helena Cabral, o comentador Helena Cabral, mas as teologias sistemáticas, seja ela Stanley Orton, página 564, só vai falar sobre pastor e diácono. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 136 e 137, ela só fala sobre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Ela não ressalta sobre apóstolo e profeta. Eurico Besta, Teologia Sistemática, também pentecostal, CPAD, na sua página 228 e 229, ela só fala sobre pastor, presbítero e diácono, que ele coloca aí também no mesmo patamar, a seção do diácono. A teologia sistemática pentecostal, da CPAD, que temos
vários comentadores, inclusive o pastor Ezequiel Soares. Capítulo 8 não fala nada, porque eu não sei, mas não fala. E também, essa já não é uma teologia pentecostal, mas em Thyssen, né? Ele fala apenas sobre o pastor, bispo e presbítero como sendo o mesmo ofício, que é na página 400. Então, eu fui dar uma pesquisada sobre isto e acabei não encontrando na nossa teologia pentecostal sobre esses assuntos. Apenas já na Bíblia Pentecostal, que é essa que eu estou aqui convosco, Bíblia de Estudo Pentecostal, ela sim, ela vai trazer um estudo muito bom, que é o que o nosso comentador também relata na sua página de número 1814, 2 ministeriais para a igreja. Então vamos mais adiante. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina, ou aquilo que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, Atos, capítulo 2 e o versículo 42. E 1 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então vejamos que ali os apóstolos ensinavam aquilo que eles receberam de Cristo. E Cristo, após a sua ressurreição e ascensão ao céu, Cristo ele passou por alguns dias aqui ainda e ensinando aos seus apóstolos a questão do reino dos céus. Então veja que Cristo ele deixou os apóstolos ali balizados quanto ao ensinamento. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, Romanos 6,17, 1 Timóteo 1 e 3, 2 Pedro 3,16. E assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então a igreja ela não está alicerçada ou fundamentada em apóstolo, em profeta, em padre, em bispo, em pastor, em reverendo, em doutor. Não, a igreja está alicerçada em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que Jesus disse, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estaremos passando por embate, enfrentaremos tribulações e luta, mas maior o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? E para concluirmos, não podemos mexer. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Então, o que Jesus fala, ele cumpre. Ok? A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação do apóstolo, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Positivo, Elianai Cabral também diz isso, e o pastor Elianado Renovato, ele também diz isso. Porém, conclui-se que há homens, sim, chamados por Deus, cheios do Espírito Santo, para atuarem nessa função ou nesse chamado. Ok? O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação. Isso é bem interessante. E os profetas, eles tinham, essa finalidade. O profeta era justamente aquele que ia falar diretamente com o povo acerca de Deus. E aqui ele vai dizer, a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolo e profeta, indica tratar-se do profeta da igreja e não do Antigo Testamento. Eu não vou adentrar aí nesse embate, porque há quem acredita que os profetas aqui falados é do Antigo e há quem acredita, como comentador, é do Novo Testamento. E nós ficamos com os profetas também do Novo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, desde o gentil, tinha igual posição no corpo de Cristo e era um participante da promessa e foi revelada pelo Espírito
aos profetas do Novo Testamento, Efésios 3, do 4 ao 16. Assim, os profetas neotestamentários falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. A gente vai ler para que os amados vejam o que é que está escrito. Porque melhor lhe foram não conhecer o caminho desviar do santo mandamento que eles foram dados. Segunda 1 e 21. Eu estava lendo 2 e 21. Perdão, meus amados. É 1 e 21. Estava lendo 2 e 21. Que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas o homem santo de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então concluímos nesse segundo tópico que diz, a síntese do tópico: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, testemunho dos profetas bíblico. Então aprendemos que neste segundo tópico é que Cristo continua sendo o fundamento, a pedra principal, e os apóstolos e os profetas, eles são os testemunhos, aqueles que ensinaram, aqueles que trouxeram a mensagem de Jesus para nós nos dias atuais. E o terceiro tópico e último está assim: edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado. Aí é que está. Edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Capítulo 2, versículo 21 de Efésios. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses, capítulo 2 e o versículo 2. Vamos ler esse texto para que possamos entender aqui a conclusão do comentador. 2 e 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, aqui é o sentimento de unidade, aquilo que eu falei, conforme João 14, 23, a unidade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, a igreja, Cristo e Deus, a unidade. E aqui estamos em crescimento, depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, como discípulos de Cristo, como pedras desse edifício, como componente, como membros, que possamos desempenhar a nossa atividade em testemunho do amor de Jesus. É tão feio, é tão ruim, quando alguém não dá o testemunho pelas suas ações, pelo seu comportamento de Cristo. Não é verdade? E para concluirmos esse primeiro tópico, o desenvolvimento prossegue até alcançar a média ou a medida completa de Cristo, a perfeição. Ok? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Efésios 2 e 21. Somos ajustados. E aí, por esta razão que Deus, Efésios 4 e 11, Deus deu a igreja, não deu a igreja aos apóstolos, aos pastores, aos evangelistas, doutores, não. Deus deu eles à igreja para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, esses homens que exercem esses ministérios do dom ministerial, é diferente do dom espiritual, eles exercem para a edificação, para a perfeição da igreja, ok? Segundo subtópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, que é aquilo que eu falei já para os amados, ao começo, a princípio, o encontro do sumo sacerdote com Deus, Hebreus 9, 7, aonde ele entrava ali naquela localidade, que tem
toda analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Santo Espírito de Deus, separado do pecado, que pertence a Cristo e passa a viver em santidade. Por isso que Jesus ele chamou a igreja, né? Povo eleito, nação, né? Eleita, povo adquirido para as boas obras, para os bons testemunhos, não para os maus testemunhos. É terrível, é triste quando vemos aí na mídia, quando vemos aí nas redes sociais esses maus testemunhos, esses maus comportamentos. E Deus, com certeza, Deus ele não está a ver navio, Deus não está deixando de ver tudo isso. Deus está vendo e Deus há de agir, há de julgar. Ok? E primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro vai dizer justamente isso sobre a igreja, né? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Está fazendo o bem? Então continue fazendo o bem, ok? Terceiro e último subtópico para concluirmos, graças a Deus, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo. A palavra morada, ela pode significar isto realmente, não no ato permanente, como o comentador ele coloca aqui, ó, indicava lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Não era um lugar permanente de Deus. Deus, ele ia lá, se manifestava, Deus ia lá, descia a sua glória, em forma de nuvem, em outras formas da Shekinah, e aí o povo sentia a sua glória, recebia ali aquele momento, aquela êxtase, e voltava para a sua casa. Mas não significa que Deus morava no templo permanentemente, ou que habitava no templo permanentemente. Não, Deus, com um certo mártir aí, chegou a dizer que os céus é o lugar de adoração a Deus. Então, aonde eu e você estiver, hoje temos o lugar para adorar. Então, hoje, como sempre, o crente tornou-se o templo do Santo do Senhor, e que habita em nós pelo Espírito Santo, e que tal afirmação ratifica que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Atos 17, 24, e reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crente. A igreja é formada por judeus e gentios. Concluo. Então, estamos em meio a essa pandemia. O que é que você está falando? É fuxico, é fofoca, seja lá o que for, não é da vontade de Deus, não está no querer de Deus. Então pare, cale-se, vá orar, vá buscar ao Senhor. Então concluímos aqui, meus amados irmãos, a nossa 8ª lição, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e desde já gostaríamos de pedir a todos que curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Eu peço aqui aos nossos amados irmãos, professores, alunos, aqueles que me conhecem, se inscreva. Será bem proveitoso para você e com certeza Deus irá te abençoar. Então, desde já, eu agradeço a todos, em especial que estarão conosco comentando e compartilhando este vídeo. E em especial gostaria também aqui de falar de 2 pessoas. O nosso irmão Alberto, que sempre tem estudado conosco, nosso irmão Joatan, também que tem mandado aí alguns materiais pelo WhatsApp, e desde já agradeço também ao nosso irmão Joatan e ao nosso irmão professor Edson Flexional e a todos ali do grupo da EBD do Zap, ok? Deus abençoe a todos e na próxima semana estaremos a estudar a lição de número 9, a lição do tema O Mistério da Unidade Revelado, ok? Não perca, compartilhe, divulgue, que Deus abençoe a todos e orei por nós para que Deus continue nos ajudar e nos dar condições para continuarmos, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
A síntese: Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, eu, você, amado irmão, amada irmã, somos o templo de Deus. E como é que estamos cuidando desse templo? Como é que estamos zelando? Como é que estamos cuidando das nossas mãos? Está aí a pandemia, tem que estar lavando a mão direto. Será que a minha mão está pegando nas coisas lícitas do Senhor? Será que a minha mão está fazendo tudo para a glória de Deus? E a minha boca tem que estar agora usando a máscara para proteger-se aí do vírus, ou uma das formas da prevenção contra o vírus. A máscara, o que é que você está falando? O que é que você está dizendo? Seja em oculto, seja na rede, seja por aí, em qualquer lugar. É a verdade? Então continue falando a verdade. É mentira? Então estamos em meio a essa pandemia. O que é que você está falando? É fuxico, é fofoca, seja lá o que for. Não é da vontade de Deus, não está no querer de Deus. Então pare, cale-se, vá orar, vá buscar ao Senhor. Então concluímos aqui, meus amados irmãos, a nossa 8ª lição, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E desde já gostaríamos de pedir a todos que curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Eu peço aqui aos nossos amados irmãos, professores, alunos, aqueles que me conhecem, se inscreva. Será bem proveitoso para você e com certeza Deus irá te abençoar. Então desde já eu agradeço a todos, em especial que estarão conosco comentando e compartilhando deste vídeo. E em especial gostaria também aqui de falar de 2 pessoas. O nosso irmão Alberto, que sempre tem estudado conosco, nosso irmão Joatan, também que tem mandado aí alguns materiais pelo WhatsApp. E desde já agradeço também ao nosso irmão Joatan e ao nosso irmão professor Edson Flexional e a todos ali do grupo da EBD do Zap, ok? Deus abençoe a todos e na próxima semana estaremos a estudar a lição de número 9, a lição do tema O Mistério da Unidade Revelado, ok? Não perca, compartilhe, divulgue, que Deus abençoe a todos e orei por nós para que Deus continue nos ajudar e nos dar condições para continuarmos, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.